fazer indicação de determinadas obras, determinados trabalhos que de alguma maneira colaboraram para a minha formação. E como eu já havia anunciado a última vez, eu quero ir um pouco além dessa ideia de indicação ou de se fazer apenas indicação de determinadas obras, trabalhos que contribuíram para a minha formação, mas eu gostaria de colaborar um pouco mais nesse sentido, que é de dizer ou tecer pequenos comentários sobre essas obras, sobre esses trabalhos que de alguma forma têm contribuído para a minha formação. Então, na última vez nós falamos um pouco a respeito do tratamento psicanalítico, né? Continuamos ainda falando disso, e eu gostaria de continuar, né, nesse sentido, num breve comentário, numa breve explanação a respeito deste texto do Freud chamado Sobre o Início do Tratamento ou Novas Recomendações sobre a Técnica da Psicanálise, que na edição Standard Brasileira está isso, né? Novas Recomendações sobre a Técnica da Psicanálise 1, que é um texto que Freud publicou, a sua primeira edição foi em 1913. E é um texto bastante curioso, conforme a gente estava falando, né, assim, fazendo essa pequena introdução ao texto, dizendo que é um texto bastante curioso, né, que foi apresentado aí, né, como eu disse, em 1913, tendo sido publicado aí, por etapas, assim, né? Então, nele Freud fala de alguma maneira, né, assim, de com que base material o tratamento psicanalítico deveria começar, dando alguma orientação sobre a chamada dinâmica da cura. E hoje eu gostaria de continuar aí, né, muito rapidamente falando desse material, falando desse texto, né, sobre o tratamento psicanalítico, me detendo, como eu disse, nesse texto de 1913 sobre o início do tratamento. E nesse texto, o Freud vai falar que antes do começo de uma análise propriamente dita, existe um tratamento de ensaio. Freud já fala isso logo na abertura, logo no começo do seu trabalho. E como eu estava dizendo já, né, o que nós estamos discutindo aqui, o que a gente pode extrair, né, dessas discussões aqui preliminares do texto de Freud, é que Freud não estabelece uma regra, não estabelece um padrão para o tratamento psicanalítico. Mas ele dá algumas indicações que servem de norte, que servem de princípio para esse tratamento. E aí eu gostaria de destacar, né, exatamente esse que nós estamos falando. Na semana, no vídeo anterior nós falamos, né, de algumas regras aí para o início do tratamento. E agora nós vamos destacar um elemento fundamental para a psicanálise, ainda hoje, que é exatamente aquilo que Freud nomeou do tratamento de ensaio. Ou seja, antes do começo da análise propriamente dita, existe uma espécie de tratamento de ensaio. Que já logo no começo, eu estou aqui com essa edição, né? A edição Standard Brasileira. Logo no começo, aqui na página 139, o Freud vai dizer assim, veja só, eu vou ler, porque é bem legalzinho, e o Freud escreve muito bem, né? Então é muito claro. Diz o seguinte: há alguns anos especifiquei as indicações mais importantes para a seleção de pacientes e, portanto, não as repetirei aqui. Nesse meio tempo, elas foram aprovadas por outros psicanalistas, mas posso acrescentar que desde então tornei hábito meu, quando conheço pouco sobre um paciente, só aceitá-lo a princípio, provisoriamente, por um período de 1 ou 2 semanas. Ou seja, o que Freud está falando desse período de 1 ou 2 semanas é aquilo que ele mesmo vai nomear de tratamento de ensaio, que seria um período anterior, antes do começo da análise propriamente dita. Ou seja, antes do começo da análise propriamente dita, a gente teria então uma espécie de tratamento de ensaio, em que Freud ele está dando essa orientação aqui, que é para tentar de alguma maneira conhecer um pouco melhor esse paciente. Mas ele vai dizer isso também, o que quer dizer esse conhecer, de uma outra forma. Por quê? O que a gente abstrai, né, desse texto aqui do Freud, não só dessa citação, mas de outros momentos que a gente vai encontrar aqui nesse texto?
que a primeira meta, assim, né, primeiro no sentido de principal meta da psicanálise, né, de uma psicanálise, que vai acontecer aqui nesse chamado tratamento de ensaio, que é ligar o paciente ao seu tratamento, uma espécie de adesão ao tratamento, e também ligar a pessoa do analista. Então Freud vai dizer exatamente isso, que esse tratamento de ensaio ele teria um pouco dessa função. E ele continua na página 139, que eu estava lendo. Ele vai dizer assim, se interrompe o tratamento dentro deste período, poupa-se ao paciente a impressão aflitiva de uma tentativa de cura que falhou. Esteve-se apenas empreendendo uma sondagem a fim de conhecer o caso e decidir se ele é apropriado para a psicanálise. Então, o Freud ele vai continuar dizendo isso, né, que a função dessas entrevistas ou desse tratamento de ensaio é, primeiramente, ligar o paciente ao tratamento e também ligar a pessoa do analista, aquilo que mais tarde, aquilo que já é conhecido por todos, que Freud vai nomear de transferência, né? Então, a transferência sendo fundamental para o tratamento. Mas a gente vai depreender um outro elemento aqui também importante, que Freud vai dizer um pouco mais à frente, que além dessa meta, né, de ligar o paciente ao tratamento e ao analista, a gente também teríamos uma outra função muito importante, que tem um peso muito significativo na condução do tratamento, que é o estabelecimento do diagnóstico. Então Freud, mais abaixo, vai dizer, na página 140, ele vai dizer, olha, existem razões diagnósticas para começar o tratamento por um período de experiência desse tipo, a durar 1 ou 2 semanas. Com bastante frequência, quando se vê uma neurose com sintomas histéricos ou obsessivos, que não é excessivamente acentuada e não existe há muito tempo, isto é, exatamente o tipo de caso que se consideraria apropriado para tratamento, tem-se de levar em conta a possibilidade de que ela possa ser um estágio preliminar do que é conhecido por demência precoce, esquizofrenia, na terminologia de Bloiler, parafrenia, como propus chamá-la, e que mais cedo ou mais tarde apresentará um quadro bem pronunciado dessa ficção. Ora, o que Freud está chamando a atenção aqui é exatamente isso que eu disse, que o tratamento de ensaio, ele tem, primeiramente, essa meta, essa função, que é ligar o paciente ao tratamento e ao analista, e o segundo, que é decorrente disso, que é o estabelecimento do diagnóstico, mais especificamente ainda, do diagnóstico diferencial entre a neurose e a psicose. Porque você não pode pegar e não pode conduzir um tratamento de uma neurose da mesma maneira que você faz com uma psicose. Então o que Freud está dizendo é isso. Você faz esse tratamento de ensaio com o objetivo de, primeiramente, ligar o paciente ao tratamento e ao analista, e o segundo, estabelecimento do diagnóstico, o diagnóstico diferencial entre neurose e psicose. E você faz o diagnóstico diferencial tão somente para a condução do tratamento, nada mais. Mas isso é outra discussão que a gente pode até fazer num outro momento. Mas aí, a partir dessa leitura, dessas considerações, o Lacan passou a nomear esse chamado tratamento de ensaio de entrevistas preliminares, que é o que está mais corrente aí hoje, né, da gente ouvir, né, nos meios psicanalíticos, de falar das entrevistas preliminares. O que são as entrevistas preliminares? É a mesma lógica daquilo que o Freud estava dizendo, que é um tempo prévio à análise, cuja finalidade é estabelecimento da transferência e também estabelecimento do diagnóstico diferencial. Então, Lacan nomeou aquilo que Freud chamou de tratamento de ensaio, Lacan nomeou isso como entrevistas preliminares, o que é muito interessante. Então, tem um texto do Lacan, uma conferência do Lacan de 1971, chamado O Saber do Psicanalista, que o Lacan vai ser muito claro ao dizer o seguinte: não há entrada em análise sem as entrevistas preliminares. Então Lacan é categórico ao afirmar: não existe entrada em análise sem se fazer entrevistas preliminares. Agora, nós vamos falar disso depois com mais calma, né? Mas Freud vai apontar e vai dizer que o ensaio preliminar ele é a própria análise, no sentido de que ele tem uma estrutura básica fundamental do funcionamento da análise, que é aquilo que nós falamos no vídeo anterior, que Freud já diz isso aqui,
que é o que norteia uma experiência analítica, a associação livre. Se a gente vai pensar que uma psicanálise tem uma regra, a regra fundamental é associação livre. Então Freud vai dizer que as entrevistas preliminares, elas são análise propriamente dita, porque elas seguem a lógica das entrevistas preliminares. Nas entrevistas preliminares, a lógica da entrevista preliminar é baseada, como eu estava dizendo, na associação livre, né? Não podemos esquecer disso. Então, o ensaio preliminar é a própria análise porque ele tem a mesma estrutura lógica, né? Ou seja, a entrevista preliminar ela é igual a uma psicanálise, igual a uma análise propriamente dita, porque ela se baseia, sobretudo, na associação livre. O sujeito continua falando, então livremente. Ela não segue a lógica daquilo que em psicologia normalmente se faz, da anamnese. Me fala do seu nascimento, o que você lembra do seu parto, né? Vai me falando. Você não tem essa estrutura, ou seja, continua a lógica da associação livre, daquilo que ficou uma vulgata já, né? Fale-me tudo que vier à sua cabeça, por mais besta que pareça. Então a lógica é essa. Então por isso que o tratamento de ensaio ou as entrevistas preliminares, elas seguem a mesma estrutura lógica de uma análise. Então a gente pode dizer que a entrevista preliminar ela é igual à análise. Mas ao mesmo tempo, a partir disso mesmo que Freud já disse aqui, que eu já acabei de ler, as entrevistas preliminares elas são diferentes de uma análise. Por que elas são diferentes? Porque você precisa de um tempo, que não se sabe quanto tempo, depois a gente vai ver isso em Lacan, mas agora não. Precisa-se de um tempo, e não se sabe quanto tempo, segue-se a temporalidade lógica, não cronológica, precisa de um tempo para o estabelecimento do diagnóstico, juntamente com, obviamente também, aquilo que a gente já falou, da transferência. Então precisa, ela não é igual, a entrevista preliminar ou o ensaio de tratamento não é igual à análise, porque você não estabeleceu o diagnóstico ainda, o diagnóstico diferencial entre neurose e psicose. E conforme veremos, né, um pouco mais para frente, as entrevistas preliminares ou o tratamento de ensaio, ela tem 3 funções. E eu estou falando dessas 3 funções aqui a partir de uma obra do Antônio Quinek, que é muito conhecida, mas também tem outras lógicas assim que a gente pode organizar isso. Que tem uma lógica também do Jacques Lamillet, que é muito interessante, mas que no momento oportuno nós vamos falar disso também. As entrevistas preliminares, em síntese, elas têm 3 funções. Primeira função é uma função que aí é o Quinek fala, mas traindo obviamente do Freud e do Lacan, é a função sintomal. Ou seja, a lógica primeiro sustentada a partir da ideia do sintoma. Depois nós vamos falar disso. O segundo é a função diagnóstica, ou seja, o estabelecimento do diagnóstico, em que um está mais ou menos associado ao outro. E o terceiro, aí não tem também ordem cronológica, né? É uma temporalidade lógica. E o terceiro é a função transferencial, ou seja, o estabelecimento da transferência. Então, a gente fica por aqui. E na próxima oportunidade nós discutiremos um pouco mais ainda a partir desse texto do Freud, mas agora já fazendo uma pequena incursão pela obra de Lacan, para a gente falar um pouco melhor sobre o tratamento psicanalítico. Um grande abraço, até breve.